Olá, eu sou Solange Monteiro e sou fundadora da Intel MK. A Intel MK é uma página de conteúdo vocacionada para os profissionais de marketing e neste espaço, a hashtag Sou Marketeer é o nosso espaço de conversa, onde vamos conhecer diferentes profissionais de marketing dos diferentes países de língua portuguesa e das diferentes áreas de especialização do marketing. Hoje temos connosco, a partir de Luanda, Angola, o Marco Martins. Marco Martins é um profissional de marketing com mais de 10 anos de experiência profissional como comunicólogo, relações públicas, gestor de eventos e, mais recentemente, como produtor de espetáculos e televisão. Eu vou adicionar aqui o Marco à nossa tela e dar as boas-vindas. Obrigado pelo convite, Solange. Obrigada a nós por ter aceito e por estar aqui connosco. Como é que está Luanda, Angola, Marco? Bem, ultimamente essa pergunta chega a ser até com algumas rasteiras, né? Mas nós acreditamos que amanhã vai ser melhor e vou dizer que estamos bem, estamos a trabalhar. Boa, muito bem. Marco, a Intel MK surgiu da minha paixão pelo marketing e eu acho que todos os marketeers são bastante apaixonados. Então, como início de conversa, o que eu perguntava era, Marco, o que é que te apaixona no mundo do marketing? Solange, eu não podia concordar mais com essa frase que tu disseste agora. De qualquer marketeer é apaixonado. É, sem dúvida, a base fundamental de se conseguir trabalhar no marketing todos os dias. Nós temos de ser apaixonados pelos nossos projetos, não é? E pelas nossas ideias. E o marketing vive muito de ideias. E mais à frente eu também vou poder explorar a situação das ideias e de viver das ideias. Mas o que me apaixona no marketing, o que me apaixonou numa primeira fase quando optei por seguir essa especialização profissional, foi o facto de sermos capazes, estou já a dizer nós os marketeers, não é? Sermos capazes de moldar o mundo. Eu acho que o marketeer, não é? Com as suas competências e as ferramentas que tem a seu dispor, obviamente, é capaz de moldar o mundo. Criar tendências, sejam de hábitos, seja de consumo, não é? Seja do próprio lazer em casa. Nós somos capazes de criar essas tendências, não é? E de encaminhar as pessoas a mudarem os seus hábitos de consumo também para outros, para novos, para antigos, e vemos isso constantemente. Vemos muito trabalho seja, por exemplo, da moda. Vou dar um exemplo da moda. De X em X anos nós voltamos a consumir o que nós consumíamos há não sei quantos anos atrás e chamamos é vintage, não é? Usamos a expressão, não é vintage, é clássico, são coisas desse género. E acho que esse é um trabalho, muitas das vezes, que nós não temos associadas à formação específica e profissional do marketeer, mas está intrinsecamente, faz parte do marketeer, desse trabalho todo. Nós não sabemos, às vezes, não é? Mas os marketeers dominam esta técnica e todos os dias trabalham no sentido de nos moldar os consumos, de criar em nós novas necessidades. Muitas das vezes acontece de termos primeiro o produto e só depois a necessidade. E aqui está o trabalho do marketeer. Uma vez que nós temos este produto, eu vou criar a necessidade de vocês consumirem. Portanto, é isso que me apaixona no marketing. Espetacular, Marco, é mesmo, é verdade, o marketeer não deixa de ser, uma profissão de influência, portanto é de criar tendências, é de influenciar para uma determinada ação e é também por isso uma atividade de grande responsabilidade. Marco, eu tive a oportunidade de ver no seu currículo, no seu percurso, que tem uma experiência já vasta também por diferentes mercados. Conte-nos um bocadinho como é que tem sido a sua carreira profissional neste mundo que é o marketing. Eu, se tivesse que definir em uma palavra o meu percurso, eu diria que é bifurcado, né? Porque eu tive uma primeira, uns largos anos ligado ao marketing e várias áreas que o compõem, desde as relações públicas, à comunicação institucional, à gestão de eventos, várias áreas que compõem aqui o nosso leque do marketing.
e nos últimos anos enverdei por uma área completamente diferente, mas que não deixa de estar ligado ao marketing. Eu ainda em termos de formação, vou explicar um bocadinho a minha formação. Saí da faculdade com alguns sonhos, não é? Algumas ideias também, e optei pelas relações públicas e publicidade, não é? Parecia-me, há uns aninhos atrás, mais de uma década, uma profissão com alguma margem de crescimento, também que com alguns anos iria ganhar outra importância no mercado, não é? Porque eu olhava há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, eu olhava para esta profissão como pouco explorada. Não há poucos profissionais de relações públicas e publicidade, então vou explorar um mercado novo e vou ter uma oferta completamente diferente se eu for para a contabilidade ou economia ou qualquer coisa assim do género. E depois, quando nos vemos lá e vemos a quantidade de pessoas que aprendem o que nós estamos a aprender e a quantidade de pessoas que luta por uma vaga nesse mercado de trabalho é impressionante. Nós só ganhamos consciência mais tarde, né? Mas não me senti nada arrependido. Nos primeiros anos da minha licenciatura continuava altamente entusiasmado com aquilo que poderia dar, né? Oferecer, até porque tinha planos de estender o meu raio de ação para além de Portugal, não é? Então, passados esses 3 anos, eu fiz Relações Públicas e Publicidade, comecei a especializar-me noutras áreas, para além de Relações Públicas e Publicidade. Não me via como um key account, queria algo mais do que um key account, e também, naquela altura, era miúdo, não acreditava que tivesse os resources necessários para ter uma agência de comunicação minha, né? Então, disse, bem, deixa-me aqui estender o meu leque de opções e aprender algo mais também para poder aplicar o algo mais. Depois da minha licenciatura fui para Londres, fiz o meu mestrado em gestão de marketing, marketing management, durante 2 anos. Efetivamente, enquanto estudei, sempre estive a trabalhar, não em empresas diretamente ligadas ao setor, mas sempre em áreas ligadas ao setor. Terminado o meu mestrado, disse, bem, agora hora de pôr as coisas aqui deixar de estar no plano, né, e aplicar efetivamente aquilo que eu aprendi. Abracei um desafio que não me vi há uns anos atrás abraçar, vim para Angola. Ao contrário de muitas pessoas que vêm para Angola com alguma base familiar, a minha base familiar não estava cá, a minha mãe continua em Portugal. Não tinha mulher, nem filhos, nem nada do género, portanto, vamos lá, porque não? É verdade. Tinha sim alguns amigos cá, tinha alguns amigos, e inclusive 2 colegas de turma, 2 ex-colegas de turma que tinham feito a licenciatura comigo. Então, vim, cheguei cá sem qualquer tipo de noção para onde é que eu haveria de ir trabalhar, em que área, e confesso que até um pouco desesperado, né? Porque uma coisa é chegar cá com uma base familiar, estou em casa, estou à procura, vou espalhando alguns currículos, etc. E chegar cá sem essa base familiar, um bocadinho em desespero, a primeira coisa que me aparece, deixa-me por favor aceitar, né? E foi basicamente isso que aconteceu. A primeira coisa que me apareceu foi para a área de eventos, né? E especificamente num departamento de ativação da marca e parcerias. Eu acho que é das áreas com mais desafio no marketing, porque... Mas eu não sabia. Pois, estavas inocente quando começaste. Exatamente. Eu tive lá está, um amigo meu que disse, olha Marco, tem aqui uma vaga, mas é na área de eventos. Está bem, vamos, epá. Eu já fazia participava de algumas organizações de festas, era o meu side job enquanto eu estudava, né? Então estava ligeiramente familiarizado com a situação, disse, não, vamos, isto não deve ter muito mais para pôr no papel do que eu já sei. Então avancei, né? Para a área de eventos. Chego lá, fiz entrevista e tal, sei o quê, mais departamento de ativação de marca, dentro da direção de marketing, e eu disse, mas o que é ativação de marca? Eu tinha noções teóricas de que era ativação de marca, né?
Ouvimos falar muitas vezes não na licenciatura, mas efetivamente no mestrado. No mestrado eu vi mais ativação de marca do que na licenciatura. E estava sempre um pouco motivação. É um ponto bastante interessante, que é quase todas as pessoas com quem eu vou falando têm sempre essa noção que a maior parte delas, se saírem diretamente da licenciatura para o mercado de trabalho, as principais coisas que têm contacto não são coisas que exploraram na licenciatura. Isso é algo bastante caricado, é bastante... Não, eu não vim nada preparado para ativação de marca. Eu confesso que, e depois, lá está, né? São as teorias que nós vamos desenvolvendo na nossa vida, seja profissional, seja pessoal, que muitas das vezes a faculdade, a universidade prepara-nos, dá-nos algumas bases, mas não efetivamente para aquilo que nós vamos fazer. É para aquilo que nós poderemos vir a necessitar de utilizar, né? E a ativação da marca foi exatamente isso. E eu tive ligado à ativação durante 7 anos. Contratualmente com a empresa onde eu trabalho. E quando eu percebi o que era ativação de marca, e nós ganhamos uma sensibilidade completamente diferente da teoria, não é? Porque nós na faculdade recebemos muitas teorias e recebemos efetivamente muita teoria para muitas coisas que nós poderemos vir a pôr em prática. Mas quando tu te encontras a desempenhar as funções para qual tu foste contratado, não existe teoria. Existe sim uma sensibilidade, né, que te pode levar a tomar determinadas decisões e que tu tens que apalpar também e ver se tu estás mais à esquerda ou mais à direita. E a ativação de marca, efetivamente, num mercado que eu não conhecia, lembrem-se que eu disse que Angola era um desafio, era um mercado que eu não conhecia, que eu vinha cá esporadicamente, porque eu também não era a pessoa que vinha cá todos os anos, 2 a 3 vezes por ano. Não, eu vinha cá esporadicamente de férias para passar com a família, muitas vezes na província, ok? Nem sequer é o principal consumidor, nem quem define os hábitos de consumo. Que província, Marco? Okay. Já agora, qual é a província? Bengala. A melhor província de Angola, Bengala. Sem dúvida. Sem dúvida, acho que isso é ponto assente e não há quem possa refutar a minha afirmação, lamento. E então, vir para cá, não ter noção do que é que são os hábitos de consumo, o que é que nós podemos introduzir enquanto tendência, e era um mundo que estava à minha espera, mas uma coisa eu posso dizer e com alguma satisfação, tive das maiores realizações profissionais. Nunca considerei ter dentro da ativação de marca, porque efetivamente em Angola era um mercado que estava aberto, né, a novas ideias, e eu consegui implementar algumas ideias que eu tinha e que eu tive na altura cá, já com essa tal sensibilidade, né, e fiquei extremamente realizado em termos profissionais de coisas que eu fiz que se eu tivesse num outro mercado nos quais eu tinha estudado, provavelmente não teria sido eu a conseguir aplicá-los, não é? A implementar esse raciocínio. E isso é um grande nível de satisfação que só se consegue em Angola e noutros países que possivelmente não estejam tão à frente, não é? E estou grato a este país. Boa. Marco, queria só... Depois da ativação de marca, não é? Marco, não, queria, antes de irmos à ativação de marca, pronto, falaste aqui muito que a ativação de marca era algo que não tinhas o conhecimento logo à partida do que era, o que te esperava. Falaste muito da componente de ter que utilizar muito a tua sensibilidade. Eu acho que o marketeer, a sensibilidade é algo que está sempre presente no nosso dia-a-dia, temos que abusar, mas se calhar só para aqui, para os nossos seguidores, eu acredito que também estejam aqui também a pensar, mas o que é de facto a ativação de marca? Só assim uma explicação assim bastante resumida do que é a ativação de marca para quem é profissional, às vezes até mesmo de marketing, mas não desta área, que não tem este conhecimento. Pronto, a ativação de marca, mesmo internamente, muitas das vezes era difícil de explicarmos, não é? Porque nós que vivemos na ativação de marca, nós dizemos que a ativação de marca é tudo. Tudo que entra em contacto com o consumidor, com o nosso público, é ativação de marca. Tudo. Qualquer campanha que nós façamos e que não seja above the line, não é? É ativação de marca. Então nós tínhamos que explicar isto para os nossos colegas, que era complicado. Então eu tentava resumir e dizia... nós temos 2 clientes, temos o externo e temos o interno. E a ativação de marca respondia basicamente aos 2 clientes. Internamente, dentro da empresa,
quando nos pediam para fazermos o jantar de Natal, para fazermos determinadas campanhas internas, era ativação de marca que nós respondíamos ao cliente interno. E qualquer coisa que o marketing definisse que tinha que ser exposto e que tinha que ser exibido ao cliente externo, ou seja, a nossa audiência, era ativação de marca que nós, obviamente, tinha que estar sempre alinhada com a comunicação, né? Comunicação de imagem, os meios, todos os outros departamentos. Mas a ativação de marca era quando nós contactávamos diretamente com o nosso consumidor. Uma ação de distribuição de folhetos é uma ativação de marca. Um flash mob é uma ativação de marca. É algo em que nós tentamos pegar na nossa marca, vai parecer um bocadinho redundante, mas é mesmo isso, é pegarmos na nossa marca, a marca para a qual nós trabalhamos, e ativá-la no cérebro do nosso consumidor ou potencial consumidor. É trazer elementos visuais, não é? E não só, mas elementos visuais no seu cotidiano, no seu dia-a-dia, que se lembrem daquela marca, é ativar a nossa marca no cérebro do nosso consumidor. É ver ali, aquele cor-de-rosa é daquela marca, é ativação de marca. Está aquela música, é ativação de marca. Tudo que te leva a pensar naquela marca faz parte da nossa ação, que é a ativação. Boa, excelente, Marco. Ótima explicação. Peço a quem nos estiver a acompanhar, se depois tiver outras questões, que coloque para nós explorarmos também ao nível de conteúdos que vamos lançando depois na página. Marco, depois desta interrupção, depois da ativação de marca, o que é que foi o seu caminho, o teu caminho? Depois da ativação de marca, ainda fiquei uns bons anos a fazer ativação de marca, daí ser das zonas em que eu me sinto mais confortável, neste momento é das zonas em que eu me sinto mais confortável, até porque já tenho vários anos de Angola, vários anos deste mercado, e conheço muito bem, né? Principalmente na área de telecomunicações. Depois, passados 7 anos, se não estou em erro, recebi uma outra proposta de uma outra empresa, já tinha recebido algumas, mas foi aqui que eu decidi sair desta zona de conforto que já era ativação de marca e fui para relações públicas e comunicação. Então, na minha cabeça, eu tinha, uau, agora é que eu vou fazer aquilo que eu aprendi. Mais do que aprender em job, né, que é o dia-a-dia que nos faz tornar melhores profissionais, eu vou finalmente pegar naquilo que eu sei, naquilo que eu aprendi, foi a minha formação académica, e pô-lo em prática. E acabei por ir para uma empresa que é uma empresa estatal, público ou privada, diz-se aqui que é público ou privada, para ser diretor de Relações Públicas e Comunicação. E a minha tarefa principal era defender a imagem corporativa daquela empresa, né? Era zelar pela imagem corporativa daquela empresa. E foi outro desafio, ao contrário do que eu tinha previsto, foi outro desafio porque as empresas estatais e as empresas que estão ligadas ao Estado têm procedimentos completamente disruptivos com a empresa onde eu tinha trabalhado durante 7 anos. São mais morosas, são mais burocráticas, têm mais procedimentos. A máquina é um pouco maior, não é? Então, embora eu tivesse tido uma formação académica, eu vi que a minha formação académica para pouco servia, né? Para pouco servia no sentido em que eu não conseguia implementar as minhas ideias, porque os procedimentos eram de tal forma pesados, né? E tinham que ser construídos de raiz, tinham que ser... E nós vamos continuar a enfrentar esta situação, porque é uma situação cultural, né? Que já vem com hábitos muito, muito antigos, já vem com deixar tudo em papel, são coisas muito pesadas. É uma tradição e uma herança que nós ainda temos, e acredito que hoje em dia existam profissionais que estão a tentar combater isso, mas são necessários muitos mais profissionais com esse mindset para se conseguir combater isso. E vou ser sincero, foi um dos motivos, se não a razão principal, que me fez depois abdicar do projeto e esquecer esse desafio. Foi o processo. Eu tenho essa componente de RP muito viva em mim, porque antes de ser um profissional, tinha sempre o side job das festas e da organização de eventos, então tinha essa componente de RP, embora nunca com aquele peso que é ser um profissional de RP. E fiquei um pouco
desolado com a situação de encontrar aquela realidade numa empresa pública ou privada, né? Então fiquei assim um pouco triste que não consegui fazer grande coisa. Tenho ainda hoje também alguma satisfação profissional, não fiz muita coisa, mas fiz algumas coisas que são de extrema importância e que ainda hoje funcionam, então deixei o meu fingertip ali na empresa por onde eu passei e fico satisfeito por isso. Boa. Ativação de marca. Muito ótimo, Marco. Parabéns por ter conseguido isso. Sim. Obrigado. Foi ferro e fogo, mas ainda consegui. Boa. Mas é isso, eu acho que é mesmo o caminho que nós temos na nossa realidade, em que as coisas não estão estabelecidas, é de facto, temos por um lado a grande satisfação de podermos criar coisas de raiz e sentir que de facto estamos a fazer a diferença e estamos a implementar, mas depois temos um conjunto de situações que são desafiantes e que é necessário quebrá-las pouco a pouco para conseguirmos dar a volta. Então, Marco, e agora estás no... É verdade, e a situação que se vive atualmente... Não percebi? Não, sim, Marco, podes... Não sei se estou... Consegues-me ouvir? Não, eu estava a dizer que quando nós pensamos em consumidores, né, pensamos sempre fora da nossa empresa. Estou a ouvir. E quando eu disse pensamos em consumidores, quando falamos de consumidores, pensamos sempre fora da nossa empresa, não é? Mas o facto é que nós também temos os consumidores que estão dentro da nossa empresa. E mais do que moldarmos a cabeça de quem está fora, muitas das vezes temos o trabalho e o dever de moldar a cabeça de quem está dentro, dos nossos colegas. E uma situação que nós vemos no mercado angolano, e acredito que isso possa ser explorado mais à frente, é que as empresas privadas estão abertas a serem muito dinâmicas, não é? De absorver coisas, implementar coisas, trazer uma componente mais-valia e agregada em relação àquilo que já se oferece. E no que é público ou estatal, público ou privado, é uma mudança de paradigma. É mais do vamos manter o que já é feito. Okay? E quando tu até podes ter o aval da área onde tu trabalhas, né? A área onde tu trabalhas pode ser de certa forma entusiasmante no sentido em trazeres algo de novo, mas depois tu tens colegas que até podem ser os decisores, que é o pior, né? E se esses decisores forem pessoas um bocadinho mais, não diria, que não estão tão abertas à mudança, né? E tu dizes, e tu trazes, mas eu tenho exemplos de situações que resultaram lá fora, resultou, foram para um bom caminho, não, mas mudar agora, não sei se me parece bem, não sei se vamos ser bem vistos, e tu estás ali para trabalhar isso. Calma, com a parte do vamos ser bem vistos, eu estou aqui, eu estou a zelar por isso. É por isso mesmo que eu estou a trazer esta mudança, para sermos bem vistos. Sim, mas não vai dar. E depois estas pessoas, para além do pensamento que já é assim, são pessoas também dotadas de competências muito técnicas nas suas áreas nas suas áreas, são pessoas muito técnicas que sabem muito, mas sabem muito das suas áreas e que não dura para entender de outras áreas como o marketing, que embora seja hoje em dia uma ferramenta extremamente banal, diríamos, né? Todo mundo tem uma noçãozinha de marketing, todo mundo tem uma noçãozinha de comunicação, só que isto somos nós que vivemos lá, que achamos que é verdade, porque estamos perto de profissionais que são os nossos colegas da área que têm essas noções e que nós achamos que é um mundo que todo mundo tem. Não, todo mundo sabe o que é marketing, todo mundo sabe o que é comunicação, mas nem todo mundo sabe como trabalhar em marketing e trabalhar para a comunicação. Né? Isso é duro, é complicado tu entrares na cabeça dessas pessoas que na área onde eu estava são pessoas mais velhas, te dão liberdade para que tu possas influenciar o seu pensamento. Isso é essencial no marketing, a liberdade para tu influenciar o pensamento. É uma luta constante e que tem que sempre acontecer, e foi exatamente o que tu disseste, Marco. É não só a questão da influência externa, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, o nosso maior desafio é de facto internamente, dentro das estruturas, dentro daquilo que existe, de conseguir marcar um passo de mudança e haver aqui uma aceitação e uma abertura para que as coisas sejam feitas de outra maneira, não é? Eu costumo até brincar que e uma vez fiz um post sobre isso que foi do género, porque as coisas sempre foram assim,
não quer dizer que tenham que se manter assim. E não é desrespeito, não é desvalorizar aquilo que já foi feito, mas é pensar que É o mundo verdade. está em constante mudança, estamos todos em constante crescimento e podemos fazer algo diferente. Não é? Marco, muito rica a tua experiência, acho que isso é muito valioso, e com certeza as pessoas que nos estão a acompanhar estão a deliciar-se com esta visão e ter um bocadinho mais a noção do que é que acontece em cada uma das áreas do marketing, e em cada uma das realidades, que é o nosso objetivo neste espaço. Já falaste um bocadinho de alguns desafios que tens no marketing. Nós vamos ter uma rubrica aqui na página Intel MK21, que é uma situação do marketing que se pudesse transformar num meme. Então, Marco, dentro dos desafios, o que é que tu considerarias, e dos desafios e da realidade que vives na tua atividade, o que é que tu considerarias que poderia se tornar um meme dentro do mundo do marketing? Com alguns cortes. Eu estou a ouvir com alguns cortes, talvez. Não sei se poderias repetir. Posso repetir? Estavas Espero que agora esteja melhor a ligação. A nossa internet e alguns desafios. Então, isso é um desafio, é verdade. É um desafio no mundo do marketing, sem dúvida. A nossa internet tem sido sempre aqui o nosso calcanhar daquilos. Então, eu perguntava, dentro daquilo que é a tua experiência do marketing, se identificas, nós vamos ter uma rubrica na página que é situações do mundo do marketing que dariam um meme. Que situação ou que constrangimento, desafio tu considerarias que poderia dar um meme no mundo do marketing? Olha, eu acho que não podia ser mais aproveitar melhor o momento se não fosse esta questão da internet, né? E isto de estarmos aqui e eu frisar e tu frisares qualquer uma destas situações no Intel Marketing é uma situação que pode gerar um meme. E vou aproveitar a deixa para falar relativamente a isso, de desafios e que são ligados a estas novas tendências. Fazer este tipo de encontros, os lives, não é? Nós chamamos agora lives, vulgarizamos para lives. Fazer estes lives com a internet que nós temos e com os desafios que nós temos aqui neste mercado angolano é interessante para dar mote. Mas o que é que eu quero dizer? Qualquer profissional de marketing deverá ter um grande desafio. E eu falo por mim, que eu já não sou nenhum miúdo, embora eu não seja muito mais velho, mas já não sou nenhum miúdo, pelo menos já tenho mais de 10 anos de trabalho, quer dizer que tenho mais uns tantos para trás que não são de trabalho e uns tantos para a frente que ainda irão ser de trabalho. Mas, basicamente, com o passar dos anos, fica-nos cada vez mais difícil acompanhar as novas tendências, não é? E acompanhar novas ferramentas. E o profissional do marketing tem que ser capaz de conseguir acompanhar essas novas ferramentas. Uma das novas ferramentas é a internet, depois as ferramentas como lives, como palestras, como workshops, são ferramentas com as quais nós podemos não estar familiarizados, mas nós temos que ser capazes de rapidamente nos familiarizar com, não é? E eu vejo o investimento que as marcas hoje em dia fazem no digital é brutal. E vemos que atualmente as marcas deixam de estar nas plataformas mais convencionais, não é? Aquelas que nós conhecíamos, as mais convencionais, que é a televisão, a rádio, e começam a apostar cada vez mais no digital. O orçamento das empresas cada vez mais é canalizado para o digital. E embora tu tens um aumento de investimento no digital, quer dizer que o retorno que tu estás à espera é muito maior do que nas plataformas convencionais. Portanto, isto é um desafio para os marketeers, é pensar nos dois lados, é pensar no digital, nos convencionais, e pensar também no ser capaz de acompanhar estas ferramentas que surgem de 15 em 15 minutos. 15 em 15 minutos surgiu o Instagram, surgiu o Twitter, o TikTok, eu particularmente não tenho conta em todas as plataformas.
em termos particulares, mas depois faço gestão de algumas marcas que têm conta em todas as plataformas, mas eu não consigo acompanhar, eu a nível particular, né? Se me perguntaste se eu tenho conta no TikTok, eu não tenho conta no TikTok, eu não tenho Instagram, mas as minhas marcas têm Instagram, né? E o marketeer tem que ter esta abertura na cabeça, ser capaz de absorver isto tudo e de trabalhar tão rapidamente com uma máquina de escrever, como com um telefone, como com qualquer outra ferramenta, não é? E isso é um desafio diário para o marketeer. É o acompanhar, o estar a par de, o conseguir antecipar. Isto vem ligado à capacidade de inovar, de trazer novas tendências, estão intrínsecas, né? Estão ligadas, são indissociáveis. Não dá para separar as duas coisas. O marketeer tem que ser capaz de fazer isto. E as marcas hoje em dia estão em cima de ti para tu trazeres retorno. É verdade. Vou falar aqui de uma coisa assim breve, muito breve. A Macintosh, a Apple, antes de ter o valor que tem de assets, né, dos bens físicos, cotada em bolsa e etc., era uma empresa que estava em falência, né, porque não tinha retorno comercial, não vendia o suficiente para aquilo que investia em comunicação, mas em termos de marca tinha um valor altíssimo. Eu lembro-me que ela teve entre as 5 primeiras marcas e, no entanto, não vendia, não vou dizer não vendia nada, mas vendia muito pouco para o valor comercial, para o valor de marketing que tinha, para o valor de marca, né? E depois começaram a conseguir combater isso, porque foi, não sei se foi uma estratégia deles, não sei se eles definiram como estratégia esse caminho, mas lembro-me que conseguiram dar a volta e hoje em dia vendem destes bilhões e que conseguem ter retorno muito maior em coisinhas destas do que num computador, do que num telefone. Eles em um ano e meio fizeram 16 bilhões de dólares a vender fones, né? Uma marca que não estava virada para esse mercado. E eles foram capazes de se adaptar, de seguir novas tendências, de criar essas novas tendências e apostar ali o suficiente para conseguirem ter retornos abismais. Portanto, o marketing tem que ser capaz de fazer isso, tem que ser capaz de trabalhar a marca para depois retirar o retorno necessário desse trabalho que foi feito. E isso tem a ver com as estratégias de cada empresa, mas é fundamental. Extraordinário. É de facto o caso da Macintosh, da Apple, é extraordinário. É um caso que nós de facto vemos o valor da marca, do branding que está envolvido e que depois traz todo o negócio e tudo o que traz a seguir. Marco, estamos a chegar no final da nossa conversa. Isto passou super rápido. Foi muito bom ter-te aqui connosco nesse nosso espaço. Quero que deixes algumas mensagens finais para os nossos seguidores, alguma coisa que consideres importante para fecharmos o nosso encontro, o nosso momento. E eu acredito que também vamos ter outras oportunidades. Falámos aqui de várias coisas que precisam de ser exploradas e que vamos fazê-lo ao longo do tempo na página Intel MK21. Ok, vou falar então só de uma coisa que é capaz depois de bifurcar para duas, mas são considerações que nós, os profissionais de marketing, devemos ter em consideração. E uma delas são estudos de mercado. Okay? Eu acho que eu tive disciplinas específicas para estudos de mercado e eu lembro-me que enquanto as tive, e tive tanto na licenciatura como no mestrado, sempre foram negligenciadas, sempre foram postas um bocadinho, aquilo é só para estar lá, né? É uma disciplina só para dar uma notinha e tal, que não é assim tão importante. Mentira. Estudos de mercado são essenciais. São essenciais, é essencial nós termos a capacidade de ouvir o que é que se quer consumir. É essencial nós termos a capacidade de discernir se vamos por um ou por outro caminho sem auscultarmos o nosso público. Estudos de mercado. Eu não trabalho em estudos de mercado, atenção. Nunca trabalhei em estudos de mercado, senão em trabalhos de grupo na faculdade, mas hoje tenho consciência que os estudos de mercado são essenciais. E vejo isto porque, lá está, no meu caminho profissional, acabei por também enverdar por televisão
e vejo diariamente a necessidade de nós percebermos o que é que o nosso público está a consumir. Portanto, o que é que querem ver, né? E nós hoje temos as Netflix, as HBOs, as Disney Plus e sem dúvida uma plataforma, aliás, várias plataformas onde nós podemos consumir só aquilo que nós gostamos, não temos que levar com programas generalistas e etc. Vamos consumir aquilo que nós queremos, mas é essencial que nós façamos vários estudos de mercado para perceber se o nosso caminho não vai ser frustrado, né? Porque podemos investir muito dinheiro, tempo, recursos que sejam, e depois não termos o resultado que queremos. E os estudos de mercado conseguem antecipar um bocadinho, muitas das vezes não são 100% accurate, mas conseguem antecipar um bocadinho daquilo que se quer e que nós podemos vir a oferecer. Portanto, sim, os estudos de mercado definem hábitos de consumo. E nós, como marketeers, temos que criar e inovar nos hábitos de consumo e não podemos fazer sem estudos de mercado. Portanto, quando nós tivermos, e atenção, os estudos de mercado não são só aqueles que pedimos à empresa X ou Y, não, o estudo de mercado é eu estar aqui, ouve lá, o que é que tu gostas? Porquê? E vais tirando as tuas notinhas e tu vais percebendo como é que a tua audiência responde, né? Esses estudos de mercado que nós fazemos aqui aos nossos próximos também são importantes e é tal questão da sensibilidade, dá-te alguma sensibilidade que te pode ajudar a trazer um produto vencedor para o mercado. Sem sombra de dúvida, Marco. Este vai ser um ponto que também vamos falar muito na Intel MK21. Eu sou particularmente apaixonada por essa área porque eu já trabalhei em várias áreas dentro do marketing, mas uma das áreas que eu trabalhei mais é, de facto, a parte de estudo do cliente, de estudo do consumidor, e, de facto, temos o desafio do acesso aos dados e do acesso à informação, mas eu também já trabalhei na área de desenvolvimento de produto e eu não consigo desenvolver um produto sem ouvir quem é o meu público-alvo, sem ouvir as pessoas. Eu até posso ter uma ideia de um produto, mas para eu garantir as especificações deste produto, para estar alinhado com as necessidades do mercado, eu tenho que ouvir. Agora, as formas de ouvir é que também existem diferentes formas, como tu falaste e muito bem, Marco, não é só um estudo do mercado muito aprofundado e até que hoje em dia começa a estar a ser menos utilizado, porque ele é bastante moroso de ser feito, leva bastante tempo e as coisas estão a mudar assim. Portanto, muitas vezes, aquela sensibilidade do dia-a-dia, e por isso também no estudo que nós iniciámos para o lançamento da Intel MK, um dos desafios que se fala é muito a questão da relação entre o marketeer e o profissional e o comercial, e as áreas comerciais. As áreas comerciais são as áreas que têm o maior ponto de contacto com os clientes, portanto são os nossos ouvidos, portanto é uma relação que é muito importante de existir, principalmente para nos dar esta tal sensibilidade que nós precisamos da nossa atividade. Marco, e tu dizias que tinhas duas áreas para falar, portanto, falaste da parte dos estudos de mercado, qual é que seria a outra? Seriam as nossas próprias ideias. Eu tive a sorte, como eu disse no princípio, eu tive a sorte de poder implementar algumas ideias que eu tinha e que eu tive, né? Na altura em que estava a trabalhar com ativação de marca. E eu acho que o marketeer tem que ter as suas próprias ideias. Eu não digo que nós sejamos capazes de inventar a roda outra vez, mas nós somos capazes de implementar coisas boas, não é? que tenham o seu público, que tenham o seu mercado. Se nós formos capazes de materializar ideias que nós temos, não é? Pegar nelas, meter no papel, com as bengalas que nós também podemos ter com os estudos de mercado, com o desenvolvimento do produto, essas bengalas todas nós podemos trazer bom produto para o mercado e sermos sempre muito fiéis às nossas ideias, ok? Eu tenho ideias, deixa-me trabalhar nas minhas ideias. As ideias não são assim, não é? Tive uma ideia, vou lançar um sapato amarelo e vai ser altamente consumido. Não. Vamos ver então o que é preciso nesse sapato para ser um sapato confortável. Vamos lá ver o que a audiência quer de um sapato amarelo, não é? Mas as ideias, elas vão surgindo e elas devem ser trabalhadas a ponto de se tornarem bons produtos. Mas temos que ser capazes de implementar as nossas ideias, desde que elas estejam bem construídas, como é óbvio, não é? Então o marketeer, para mim, tem que ser genuíno nas suas ideias,
e tem que fazer o seu trabalho de casa, construindo essas ideias, desconstruindo e voltando a construir, no sentido de torná-los produtos vencedores. Marco, excelente, muito obrigada pela tua disponibilidade, por teres partilhado este momento connosco. Esperemos voltar-nos a encontrar mais vezes. E às pessoas que nos acompanham também, muito obrigada por terem estado aqui. Deixem os vossos comentários, sigam a página IntelMCap21 no Instagram, subscrevam o canal no YouTube e vamos continuar aqui nesta nossa jornada no mundo do marketing, com diferentes profissionais de marketing, nos diferentes mercados e nas diferentes áreas de especialização, que são muitas. Muito obrigada, Marco, mais uma vez e até já. Obrigado, eu. Tá? Um grande abraço. Espero ser convidado mais vezes. Com certeza, com certeza. Deus.